Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Esta aula hoje, pessoal, é muito importante dentro do título da nossa disciplina, porque é ela que vai prevenir, não é verdade, ou identificar os riscos para que todo trabalhador tenha saúde, né, e a sua proteção em todas as atividades laborais. Principalmente, pessoal, nos riscos que a gente vai estudar agora, principalmente nos riscos químicos, ok? O que é um risco ocupacional? Um risco ocupacional, ele se divide em dois grandes grupos: os riscos ambientais, que é o físico, químico e biológico. Esses é que dão origem a todos aqueles documentos PPRA, LTCAT, PCMSO, tá certo? Todos esses documentos, os riscos ambientais. Também tem os riscos de operação, que é muito importante, que são os ergonômicos e os mecânicos. Nós vamos estudar todos isso, todos eles. Então é importante que você identifique riscos ocupacionais. Ele se divide em dois grandes riscos, ambientais e de operação, certo? Muito importante. Seguindo, os riscos ocupacionais são aqueles que são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador, na atividade, né, na sua função da atividade laboral. Tá? É lógico que depende, esses riscos dependem da natureza, da intensidade, do tempo que o trabalhador fica exposto, não é verdade? Das características de cada trabalhador. Existem uns trabalhadores muito mais resistentes do que os outros. Então, tudo isto é envolvido nesses riscos ocupacionais. O objetivo de nós estudarmos esses riscos são o quê? Identificá-los, né? Em todas as atividades laborais. É muito importante nós identificarmos. Para que nós identificamos? Para nós padronizarmos as proteções devidas. Estabelecer medidas de controle, por exemplo, se está tendo muito barulho, se está tendo muita quantidade de vapores químicos no lugar de trabalho, nós temos que estabelecer essas medidas, fazer essas medidas para poder nós caracterizarmos o risco. Identificar e classificar todos eles, os riscos de acidentes de trabalho que são envolvidos em riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Beleza? Continuando. Importante aqui, conhecendo os riscos ocupacionais. Muito importante para a gente poder identificar, gente, o tipo de risco existente no trabalho. A cor é padrão, essa cor é padrão. Toda vez que a gente vai representar um risco físico, a gente representa ele por uma cor verde. O risco químico, vermelho, o risco biológico, marrom, o risco ergonômico, amarelo, e o risco de acidentes ou mecânicos são riscos que a gente identifica pela cor que representa azul. Olha este quadro aqui, pessoal, que interessante esse quadrinho aí, olha. Nossa Senhora, que fábrica! Nós temos riscos de todos os tipos aqui, né? Olha que interessante, esse cara vai tropicar, vai furar o pé aqui, olha, ele vai furar o pé aqui, olha, ele vai furar o pé aqui nesse prego, nessa tábua. Isso acontece muito, olha que gambiarra, ninguém consegue trabalhar isso. Muito importante, aqui é impossível identificar os riscos, porque tem todos, né, pessoal? Todos os riscos estão presentes nessa telinha, nessa figura aí. Vamos começar pelos riscos físicos. Olha bem, eu coloquei na coloração já para você poder identificar que o risco físico é representado pela cor verde. São aqueles gerados por máquinas, condições físicas, características de local de trabalho que pode causar dano à saúde dos trabalhadores. Quais são esses riscos? Vamos ler. Ruído é um risco químico, um risco físico. Vibrações, aquele pessoal que trabalha, né, furando estrada aí, né? Pressões anormais, calor, frio, radiações, umidade, tudo isso são riscos
físicos, radiações ionizantes e não ionizantes, são riscos físicos muito característicos dele. Insolação é característico de calor ou frio, pode ser radiações não ionizantes. O risco químico, que é muito importante para nós que somos da área, o risco químico é representado pela cor vermelha. São os agentes químicos, substâncias compostas que possam penetrar de várias formas no nosso corpo, né? E isso daí é caracterizado por cada tipo de penetração, tá certo? O risco químico muito importante para nós estudarmos ele. Olha interessante. Pode ser as vias de penetração respiratória, que são aquelas inaladas pelas vias respiratórias, não é verdade? Que hoje nós estamos muito, não através de riscos biológicos, mas nós estamos usando máscara também e nos protege também de alguma poluição. É verdade, protege de alguma poluição, de partículas que não seja vírus e protege também. Cutânea, que são aquelas absorvidas pela pele, não é verdade? A digestiva, que é aquela através da ingestão. O pessoal ingere erradamente, né? Às vezes crianças, muitas crianças, possuem esse tipo, existe esse tipo de risco químico digestivo através da digestão de alguma substância tóxica por crianças. Nós também ingerimos algumas, né, tóxicos químicos. A cachaça, você ingeriu cachaça, você está com risco químico, beleza? Muito importante. E aqui está as vias, né? Aqui respiratória, que causa isso aqui, a parte também cutânea da pele, né, que pode ser caracterizada aqui por esse desenho, e pode ser utilizado também através de vapores ou digestão ou de absorção pela pele mesmo. Beleza? Os agentes químicos, quais são eles, turminha? Muito importante nós sabermos isso. As poeiras, fumos, névoas, neblinas, fumaça, vapores, gases, produtos químicos em geral, líquidos, solventes, bases, ácidos. Quais são as medidas de controle? Gente, a gente tem os equipamentos de proteção que a gente pode utilizar. No caso da indústria, sistema de exaustão, que é uma medida de um EPC, né, um equipamento de proteção coletiva. No processo, a gente pode substituir aquele material tóxico por um material menos tóxico. Isso, muitas empresas estão trabalhando com isso. Né? No trabalhador, uso de equipamento de proteção individual, né? Que a gente muito tem que aprender a utilizá-los. Riscos biológicos são aqueles representados pela coloração marrom, não é verdade? Por que essas cores? Porque nós vamos fazer futuramente mapas de riscos e nós vamos identificar por cores. A pessoa, quando entrar no ambiente de trabalho, ela vai ver a coloração, vai ver que tipo de risco está aí. Então, muito importante sabermos associar as cores aos riscos ocupacionais. Beleza? O risco biológico são aqueles causados por micro-organismos. Nós estamos numa pandemia, né? Que nós estamos com o vírus aí a todo vapor. E isso é um risco biológico. E a gente sabe as medidas de controle dele, não é verdade, gente? Aglomeração, não causar aglomeração, também é uma forma de mitigar esse risco. Utilizar máscaras, não é verdade? Luvas, lavar sempre as mãos, não levar à boca, saber utilizar tudo isso que o pessoal sabe que tem que seguir um protocolo. Os riscos biológicos, muito em empresas, não em empresas características por produções biológicas, mas sim, por exemplo, o pessoal que faz limpezas em banheiros, ele está em contato com micro-organismos, bactérias, então tem que ter a sua proteção, tá certo? Que são causados por esses bichinhos aí. Bichos não, micro-organismos. Os riscos biológicos, né? São causados geralmente por bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e entre outros aí. Riscos ergonômicos, que é aquele caracterizado pela coloração amarela, são aqueles gerados por falta de equipamentos ergonômicos. Postura incorreta, como a minha aqui, né, que está incorreta. Jornadas de trabalhos excessivas, repetibilidade da ação. Então, olha, a gente está representando aí como que a gente tem que fazer. Ritmos excessivos de trabalho, trabalho em turno e noturno, é um risco ergonômico.
monotonia e repetitividade, jornada longa de trabalho, as horas extras, pessoal, é muito interessante isso aí. Isso aí pode causar riscos ergonômicos. Controle da produtividade, outras situações, conflitos, ansiedades, responsabilidades. Muito importante que nós saibamos identificar esses riscos ergonômicos. E por último, os riscos mecânicos. São aqueles riscos de acidentes. Por exemplo, um piso escorregadio, não é verdade? Probabilidade de incêndio, o arranjo físico mal dimensionado, armazenar coisas que possam cair na cabeça, ferramentas inadequadas. Quem que já não furou a mão através da, 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 da chave de fenda, rosqueando, apertando algum parafuso? Isso é muito importante, é um risco mecânico. Máquinas defeituosas, mordida de cobra, olha que interessante, o pessoal da roça, quando é mordido, um furador, trabalhador da zona rural, é mordido por cobra, aranha ou escorpião, é caracterizado como risco de acidentes. Importante, vamos deixar algumas atividades sobre para você poder identificar esses riscos, tá ok? E atividade sempre vai existir para a gente poder identificar todos os riscos ocupacionais, né, que são os ambientais e os de operação que existem em todas as atividades laborais. Um abraço, assistam o vídeo para poder aprender e vão, é lógico, no horário de atendimento para tirar as dúvidas. Um abraço, turma.